Você já sofreu ou sofre com azia ou refluxo? E o melhor, sabe diferenciar esses sintomas? É sobre isso que eu converso agora com o Dr. Sandro Eval, que é médico gastroenterologista. Para quem não conhece o Dr. Sandro, ele é médico especializado em gastroenterologia pelo Hospital Santa Casa de Porto Alegre. Também possui título de endoscopista pela Sociedade Brasileira de Endoscopia. É professor e atual coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa. E também é médico aqui na Santa Casa de Uruguaiana. Doutor, azia e refluxo são a mesma coisa? Tudo bom, Dario? Azia e refluxo são dois sintomas diferentes. Por quê? A azia, ela se refere a quando o paciente sente a queimação que está acontecendo nessa região do esôfago. O refluxo é a volta do alimento para o esôfago. Então, na verdade, geralmente o refluxo vem acompanhado de azia, né? Então, a azia a gente chama como aquela queimação que acontece devido ao refluxo do ácido ou do conteúdo alimentar que está no estômago para o esôfago. E é comum, doutor, a gente ter a azia ou o refluxo? Faz parte do organismo ali ou não? Sim. Então, em termos comum em relação a frequente, né? A ocorrência de azia e de refluxo é uma das coisas, das queixas dentro do nosso consultório de gastro mais comuns que a gente atende. O que se sabe? Que existir episódios de refluxo eventuais faz parte do normal, né? Então existe aquilo que a gente chama de episódios de refluxo fisiológico, onde eventualmente a válvula que a gente tem para evitar o refluxo, ela abre e eventualmente pode ter um pouco de refluxo do ácido. Mas no momento que esses episódios e que esses sintomas começam a ficar frequentes e seguidos, a gente chama isso daí de doença do refluxo gastroesofágico. E esse refluxo, doutor, ele acontece no período em que a gente está descansando, quando parou, quando está deitado, enfim? Na verdade, assim, nós temos então o esôfago, que é um cano muscular, um tubo muscular, que serve para ser como um conduto da passagem do alimento. No final do esôfago, onde a gente diz que é a boca do estômago, né, que o pessoal se refere, existe uma válvula. Essa válvula ela deve de abrir para o conteúdo do esôfago descer e ela tem que fechar para não deixar o conteúdo voltar. O nosso estômago é um balão e essa válvula é um músculo. Tudo aquilo que distender esse balão, que é o estômago, ou alguns produtos, algumas substâncias que relaxarem esta válvula, vão facilitar os episódios de refluxo. Então, não tem muito a ver com a questão de eu estar em repouso ou não. Tem a ver com estar com o estômago muito cheio, tipo de alimentos, tipo de bebidas, tipo de substâncias, como é que essa válvula está funcionando, né? Se esse músculo é um músculo que está relaxado e não está conseguindo contrair. Existe uma situação que talvez a gente já escutou falar, o pessoal já escutou falar, que se chama hérnia de hiato. A hérnia de hiato, ela é uma alteração que acontece onde, quando eu tenho hérnia de hiato, esta válvula não consegue funcionar direito. E daí os pacientes que têm hérnia de hiato têm mais facilidades para ter o refluxo. Interessante, porque tem uns ditos populares, alguma coisa da internet, né, que aparece, que às vezes tu dorme do lado esquerdo, dorme do lado direito, diminui o refluxo. Verdade ou mito sobre essa questão? Não, é verdade. O que acontece? O estômago, ele é um órgão, ele é um saco, né, um balão, e ele não é centralizado no meu corpo, no meu abdômen. Então, ele é um órgão que ele fica mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Digamos que essa
boca do estômago, início do estômago, ele fica localizado no centro e quase todo o estômago vai para o lado esquerdo. Então, quando eu deito de lado, virado para o lado esquerdo, eu deixo mais difícil de voltar o líquido porque eu jogo para o lado do estômago. Se eu deitar do lado direito, eu jogo mais perto dessa boca do esôfago para voltar. Então se recomenda que a posição ideal seria ficar dormir de lado com o lado esquerdo para baixo, virado do lado esquerdo. Perfeito. Como é que a gente pode combater aí a azia e o refluxo? Bom, então assim, não tem como falar em tratamento de refluxo sem comentar sobre algumas mudanças de hábitos, né? Então, a gente sabe que tem certos hábitos ou certas substâncias que são facilitadores do refluxo. Então, por exemplo, bebidas que contenham gás, porque daí distende o estômago, cafeína é uma substância que ela facilita esse relaxamento da válvula, álcool também funciona como um relaxamento, alimentos muito gordurosos, com muito molho vermelho, muito condimentados. Além disso, tudo aquilo que tu imaginar que faz esse balão, esse estômago ficar muito cheio, aumenta a pressão dentro dele, isso vai facilitar o refluxo. Então o recomendado seria tu fazer refeições menos volumosas, mesmo que pudessem ser mais seguidas, não tomar muito líquido junto com a comida, também para não distender. Então são hábitos que a gente pode modificar para ajudar a reduzir os episódios. Muitos pacientes notam uma certa melhora com essas mudanças, mas às vezes isso não é suficiente. E daí tu precisa de alguma medicação que vá complementar, que vai ajudar. Hoje em dia a gente tem como pilar do tratamento da doença do refluxo, eu preciso ter uma medicação que controle o ácido, né? Porque o que faz eu ter aquela azia, aquela queimação é o ácido gástrico, que é muito forte e vem queimando a região do esôfago. Então o que eu faço? Eu uso uma medicação que todo mundo deve ter escutado falar em algum momento, né? É o grupo dos inibidores de bomba de prótons. Simplificando, é aquela medicação do grupo do omeprazol, pantoprazol, que são medicamentos que vão agir inibindo as células que produzem o ácido do estômago. O meu estômago vai continuar tendo um líquido ácido, mas mais fraco. E com isso não vai causar machucado, não vai causar lesão e controla a azia. É isso que era a próxima pergunta sobre essa automedicação, né? Desse grupo de medicamentos aí que às vezes as pessoas tomam por conta, né? Começaram a tomar em algum momento e sempre que sente um desconforto acaba ingerindo. O que acontece assim? Na verdade, esse grupo de medicamentos são medicamentos muito usados, até porque como eu tenho a presença de refluxo, de azia, é uma coisa muito frequente na população, a gente entende que muitas pessoas acabam tendo a necessidade. O que acontece? Há uns anos atrás surgiu uns questionamentos em relação a essas medicações, onde se levantou a suspeita de que usar por tempo prolongado essa medicação poderia aumentar o risco de câncer de estômago, demência, né, Alzheimer e alguns outros efeitos colaterais que poderiam ser efeitos mais graves. Nós gastroenterologistas acabamos recebendo muitos pacientes preocupados nessa época, né, porque escutavam a notícia, pacientes que faziam uso crônico da medicação e vieram preocupados. A partir disso, vários estudos foram feitos tentando confirmar essa suspeita que tinha sido levantada, até porque se isso se confirmasse, o próprio medicamento provavelmente teria que ser tirado do mercado, né?
E o que se viu, assim, depois de várias revisões, se fez meta-análise, onde se examinou, pegaram-se vários estudos, juntou para analisar os dados. A questão do aumento do risco do câncer de estômago e da demência não se confirmou, que era o que mais preocupava. Não tinha um vínculo com o medicamento. Isso. Hoje em dia, daí a gente sabe, bom, quem usa omeprazol, pantoprazol a longo prazo, pode às vezes ter uma certa redução na absorção de ferro, pode às vezes reduzir um pouco a absorção da B12. Tem algumas coisas que tu, no momento que tu faz o uso crônico, tu de vez em quando, dentro dos teus exames de laboratório, tu pode ir observando se isso acontecer, tu repõe, tá? Mas hoje o que está muito claro? Pacientes que realmente não conseguem ficar sem azia, sem a medicação, é sem dúvida benéfico o uso do remédio, porque cada vez que tu sente azia, isso significa que o teu esôfago está sofrendo lesão. A azia, a queimação, ela é o cérebro sentindo que está tendo uma lesão esofágica. E essa lesão esofágica de repetição aumenta o risco de câncer de esôfago. Então, o momento certo de procurar um gastroenterologista é quando essa azia está muito recorrente. Né? Isso, porque, como eu comentei anteriormente, eu tenho azia lá uma vez por semana, a cada 10 dias, eu percebo que essa azia é quando eu vou lá e abuso, vou numa pizzaria, faço uma extravagância, né? Comi uma fritura, tomei uma cerveja e naquele momento eu tenho episódios de azia. A gente entende quando isso é esporádico que isso não é doença do refluxo, que isso são episódios de refluxo. Daí não necessariamente eu tenho que, quando isso é eventual, eu tenho que sair procurando porque isso é uma doença. Agora, no momento que esses episódios começam a ficar mais frequentes, a literatura considera que se eu tiver 2 episódios por semana, em média, já entra dentro do critério para avaliar como doença do refluxo. Então, o que a gente considera como refluxo fisiológico seria no máximo uma vez por semana em média. Então a gente já sabe, tem alimentos que vão causar mais esse refluxo, né? A questão da bebida alcoólica também. E não tem como escapar de vir fazer uma consulta com um médico para poder diagnosticar se isso vai ser recorrente ou não, né, doutor? A grande questão, talvez, que entra o médico nessa história é porque, assim, é a definição de por quanto tempo eu vou usar, porque o que se critica muito em relação ao uso dos inibidores de bomba, né, que é esse grupo de medicamentos, é o uso para aqueles pacientes que talvez não precisariam ficar usando. Porque está definido que para aqueles pacientes que têm indicação, que precisam usar, o benefício é claro. A questão talvez é onde entra o médico, é tu saber, bom, qual é o paciente que consegue ficar sem, qual é o paciente que pode fazer um tratamento, melhorar e depois parar, quando que se caso voltar de novo eu tenho que retomar, porque a gente tem um grupo de pacientes, eu digo assim, a gente pode dividir os pacientes em 3 grupos grandes. Um grupo é aquele paciente que ele está tendo bastante azia, ele vem consultar contigo, tu orienta mudanças de hábito. Uma coisa que eu não comentei, o peso, o excesso de peso é um fator bem importante para a piora do refluxo. Então o paciente vem, perde peso, muda os hábitos alimentares, faz o uso do tratamento com a medicação por uns 2 meses e depois ele fica super bem. Para o remédio e ele continua só se cuidando e ele fica bem. Esse paciente não tem mais que usar remédio. Tu tem o segundo grupo, que é aquele paciente que ele fica bem com as medicações, que fica bem, volta a se cuidar, se cuida, e tu para o tratamento. Esse paciente depois ele vai ficar lá uns meses bem, mas daqui a pouco ele volta a não se cuidar direito, ganha peso.
Se esse paciente volta a piorar, tu pode só de novo fazer um novo curso, porque ele conseguiu ficar um tempo bem sem remédio. Tu volta a fazer um novo curso, tenta com que ele retome os cuidados e ele pode depois voltar a ficar sem remédio. Tu tem um grupo de pacientes que é aqueles pacientes que a válvula não funciona muito bem. Mesmo ele se cuidando, mesmo ele cuidando dos hábitos, ele fica super bem com o remédio. Mas ele para a medicação, 2 ou 3 dias depois, ele está com muita azia de novo. Isso é porque, às vezes, não está mais na dependência do cuidado alimentar dele. É a válvula, ou porque ele tem uma hérnia de hiato, ou porque essa válvula, que é um músculo, ela está frouxa e não funciona mais. E daí esses pacientes são aqueles que talvez vão ficar com a dose. E daí o que a gente recomenda? Que o paciente vai usar a menor dose de remédio que deixa ele sem azia. E daí, de novo, o papel do médico é o quê? Coloca a dose, o paciente retorna, tá bem, vamos diminuir pela metade. Tem pacientes que às vezes ficam usando dia sim, dia não, porque ficam bem. Então é uma questão de tu fazer ajustes para ver qual paciente que precisa ficar usando e qual a menor dose. E sobre a incidência de homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, tem uma incidência maior? Na verdade, assim, a doença do refluxo pode acontecer em todas as idades, né? Não tem um grupo que está protegido sobre isso. Se entende que aquela doença do refluxo nos recém-nascidos, né? nos bebês, ela não é o mesmo refluxo que acontece nos adultos. No caso do recém-nascido, ele é um refluxo que acontece como se fosse uma imaturidade da válvula. E daí passou um tempinho, passou uns meses ali, some o refluxo. Né? Então aquele bebê que mama e daqui a pouco tem excesso de regurgitação porque essa válvula não está conseguindo fechar, ela está imatura. Mas isso é transitório geralmente. No adulto, então, a gente quase não vê refluxo na pediatria e na adolescência. E no adulto jovem não muito também. Mas a partir ali dos 30, 40 anos até uns 50, 60 anos é o período onde a gente vê uma maior incidência. E quanto ao sexo, embora exista uma certa predominância no masculino, não chega a ser uma diferença muito significativa estatisticamente. Em relação ao chimarrão, doutor, que é da questão da água quente, né? Às vezes tem muita gente que reclama sobre essa questão do refluxo após tomar o chimarrão. Isso também tem muitos estudos, quando a gente vai nos congressos, na literatura, sempre a gente acaba escutando dentro desses fatores, né, de risco, a história do chimarrão por ser e daí muito pela temperatura, pela lesão térmica da água. Por isso que dentro das orientações a gente orienta que se for tomar chimarrão seja pouca quantidade e cuide bastante a temperatura da água. Porque o que acontece? Na questão do refluxo, cada vez que esse ácido sobe, ele pode machucar. Tu já tem como se fosse uma certa queimadura química pelo ácido. Se eu ficar além disso, jogando água, eu sempre digo nos meus pacientes, é difícil tu cicatrizar uma ferida se eu ficar jogando água quente em cima dessa ferida, né? Então o chimarrão, ele é bem controverso em termos da literatura, ele entra inclusive dentro dos fatores de risco para o câncer de esôfago, né? Entendendo que sempre que eu tiver um órgão que fica sofrendo lesão, isso em qualquer parte do nosso corpo, existe um aumento do risco de câncer naquele lugar. Perfeito. Então, para a gente finalizar o Baita Papo Entrevista de hoje, gostaria que o senhor deixasse aí algumas orientações para quem está acompanhando essa entrevista e passa por essa questão de refluxo, de azia, enfim. Certo. Bom, eu acho que como mensagem tem a importância de, se caso esses sintomas que estão acometendo estão se tornando frequentes ou são sintomas frequentes, entender que é importante buscar uma avaliação para isso,
saber que dentro desse tratamento vai precisar ter algumas mudanças de hábitos, né? Seja em relação a hábitos alimentares, seja em relação à questão do peso. O exame que geralmente consegue fazer uma avaliação de como é que está esse esôfago, né? Se tem lesão, se não tem, se tem hérnia de hiato, se está tendo esofagite, que é a lesão do esôfago, é a endoscopia. Não é todo paciente que tem azia que tem que sair fazendo endoscopia. Isso depende muito da idade do paciente, da intensidade dos sintomas, de há quanto tempo que vem tendo, se ele já usa, há quanto tempo que vem usando a medicação. Então são fatores que vão indicar se tu tem ou não que fazer uma endoscopia para avaliar ou não. Perfeito. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, assim toda vez que a gente colocar uma nova entrevista no ar, você recebe a notificação. O Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorrifácil Uruguaiana, Benditos Pet, Pro Equilíbrio, Suporte Serviços, Exegt, Marca Imóveis e Espaço da Beleza.